aquela da 5692, quando surgiram os tais guias curriculares. Foi um momento, aliás, que as ciências humanas sofreram um duro golpe, porque no currículo, naquele momento, não figura nem filosofia, nem sociologia, nem história, nem geografia. Ou seja, a área de humanas se reduziu a estudos sociais, com a pretensão de que um professor de estudos sociais pudesse dar conta à área toda de humanas. A famosa, e do meu ponto de vista famigerada, educação moral e cívica, e aquela organização social e política no Brasil. Era isso que compunha, na realidade, a área de humanas. O modelo de currículo é aquilo que, quando eu estudei esse assunto para a minha dissertação de mestrado e também para o doutoramento, eu chamava de modelo técnico linear. Ou, em outras palavras, bem de acordo com a pedagogia da época, que o Saviani chamou de tecnicista. Devem lembrar dessa formulação do Saviani, quando ele analisou também, não o currículo, mas a pedagogia daquela época. E, evidentemente, que o currículo guarda uma relação com a pedagogia, num determinado momento. Bom, disso daí surgiram os tais guias curriculares. Uma proposta elaborada em Brasília e jogada para os estados, cada um, segundo o modelo de Brasília, cada um organizasse o que seria o currículo das escolas, naquela época denominadas de primeiro e segundo grau. E, aliás, no caso do segundo grau, o esvaziamento total da educação geral, que a maior parte do currículo ficava centrado em conteúdos pretensamente voltados para uma formação técnica profissional. Eu estou falando isso porque quem está acompanhando o que está acontecendo agora vai localizar muita semelhança. Nós estamos vivendo, nesse momento, um retorno àquela concepção pedagógica dos anos 70, que alguém já chamou de neotecnicismo. É um tecnicismo com uma outra roupagem, mas na realidade, no fundo, segue os mesmos princípios. Está acontecendo em Brasília, nesse momento, no Congresso Nacional, uma medida provisória, 746, de acordo com essa medida provisória, que já sofreu alteração, acabou de sair ontem, do parecer da comissão mista, formada no Congresso Nacional. Por esse parecer, tem algumas alterações na proposta original. Na minha avaliação, melhora um pouco. Eles reintroduzem, por exemplo, o ensino de artes e filosofia, que eles tinham banido também, inicialmente. Agora, há um silêncio geral em relação à filosofia e à sociologia. Não há nada nesse parecer que saiu ontem a respeito disso. A única de algumas das mudanças é que vai remeter para o estudante, depois de ele estudar 1.600 horas de conteúdos comuns, que é a tal base nacional curricular comum, eu suponho que nessa base deve ter filosofia e sociologia, mas é mera suposição. E depois ele vai ter mais 1.200 horas, que agora estão propondo um currículo de 3.000 horas. Não mais de 2.400. O que para São Paulo refresca nada. Porque aqui no diurno já tem 30 aulas por semana e basicamente já vai atingir as tais 1.000, não mais 800, como estava previsto inicialmente. Bom, sobra das 1.800, das 3.000 sobram 1.200, e aí nessas 1.200 ele vai escolher um itinerário formativo, que ele chama. O nome é bonito, itinerário formativo. Ele pode escolher entre 5 itinerários. Ciências da natureza, matemática,
ciências humanas e agora acrescentaram e ciências sociais aplicadas, e eu não sei o que eles querem dizer com esse negócio de ciências sociais aplicadas, pode ser estatística, por exemplo. É uma ciência social aplicada. Quer dizer, não fica claro que será sociologia, por exemplo. Não fica claro que será filosofia, enfim. Então, fica uma coisa para se pensar. E remete isso para os estados. Tem muito estudante aí, feliz da vida, que eu vi comentário. São 5, só desculpa, você falou 4. São 5. E biológicas, talvez? Não, é ciências da natureza, ciências das linguagens, matemática, ciências humanas e a parte de formação técnica e profissional. Que seria a quinta que eles acrescentaram às 4 tradicionais. E que, aliás, eles vão procurar empurrar o estudante para essa daí. Porque tentar formar mão de obra barata, rapidamente, etc. Você pode imaginar que mão de obra vai sair daí com uma base geral precária, reduzida a 1.800 horas, e uma parte profissional precária também, porque 1.200 horas não forma técnico decente de jeito nenhum, nem aqui nem em lugar nenhum. É só ver o que acontece em outros países. Mas enfim, e vai ficar por conta dos sistemas. E eu estava dizendo que tem muitos estudantes comemorando. Eu tenho ouvido estudantes falar, opa, agora nós vamos escolher o currículo. Eles não vão escolher nada. Eles são muito ingênuos. Quem vai determinar o currículo vai ser a Secretaria da Educação. Quem vai reunir os dirigentes regionais, essa prática eu conheço bem, eu estive lá dentro, vai chamar os dirigentes regionais e vai falar o seguinte, olha, na tua região, você vai me dizer qual é o itinerário que vai ser adotado em cada escola. E esse dirigente vai mandar lá uma planilha, o secretário da Educação, dizendo, na minha região, em tal escola vai ser linguagens, na outra vai ser ciências humanas, na outra vai ser matemática, e assim por diante. E o estudante é que vai ter que se virar. Porque se ele tiver matriculado numa escola que não oferece o itinerário que ele quer, ele vai ter que se deslocar para uma outra escola para fazer o itinerário. Ou então se submeter àquilo que está sendo proposto naquela escola que é perto da casa dele, ou perto do trabalho dele, assim por diante. Quer dizer, nós estamos num momento, me parece, de atraso. O atual ocupante lá do Palácio do Planalto, ele disse que, quando ele assumiu, ele falou lá nos Estados Unidos, não foi aqui, vou falar lá, que a presidente Dilma tinha caído porque ela não aceitou a tal ponte para o futuro, que era a tal proposta do PMDB para o futuro, que é essa que vocês estão vendo aí. Né? Eu costumo dizer que, na realidade, é uma ponte, só que não é para o futuro, é uma ponte para o passado, na realidade. Tá? Pelo menos no caso da educação, se você cruzar com a outra medida, com a tal PEC 55, que também já foi aprovada em primeiro turno, vai ser aprovada em segundo, e assim por diante, e com essa reforma no campo da educação, você vai ver que o que nós temos pela frente não é nada contando para um futuro, mas é alguma coisa que tenta retornar um passado do qual nós nos livramos, mas estamos diante dele novamente. Eu não sei quanto tempo que tem, se lá para o debate, como é que tem? Tem 10 minutos. Bom, a outra parte da minha fala diz respeito ao que nós teríamos em termos de proposta curricular no plano estadual de educação. E, do meu ponto de vista, também virou letra morta. É um catapulto aqui, são 21 metas, mais de 260 estratégias. Agora, a principal meta, que é a 20, que é aquela que trata dos recursos financeiros para você poder atender as outras metas, isso daí, aprovada a PEC 55, ficou congelado. A partir de 2017, o que nós vamos ter para a educação e para outras áreas, mas basicamente interessa aqui, no caso, a educação,
vai ser o que foi gasto em 2017, corrigido pela inflação do ano. Ou seja, o orçamento de 2018 para a educação vai ser o de 2017 mais a inflação de 2017. Estão dizendo que pode ser 4,5, pode ser 5, enfim. Tem toda uma futurologia aí a respeito de quanto vai ser a inflação. A gente tem que dar um desconto, porque quem está falando isso é economista, e graças a Deus eles costumam errar sempre. Então você nunca sabe se vai mesmo acontecer 4,5, 5, ou quanto vai acontecer. Mas de qualquer jeito, não vai permitir crescimento nenhum. Vai congelar o que você fez em 2017. Então você não vai poder abrir curso, você não vai poder ampliar vagas, enfim, você não vai executar projetos, porque os recursos estarão congelados. E, de acordo com Meirelles, por 20 anos. Ainda bem que eu não viverei mais 20 anos para ver esse desastre que vai acontecer. Eu fico imaginando um país paralisado durante 20 anos. O que é que se está se pretendendo com isso? É evidente que todo mundo aqui nesse país que já fez projeções para 20 anos caiu do cavalo. Né? Teve um partido que assumiu aí em 1995 e dizia que ia ficar 20 anos, ficar no 8. Aí veio um outro também que parece que tinha um projeto para 20 anos, 22, sei lá, ficou também só 12, 13. Quer dizer, essas projeções aí de futuro, elas costumam não acontecer. Não é? E com certeza que essa PEC não vai durar 20 anos. Agora, de qualquer jeito, é o que está previsto. E, obviamente, que o quadro, em termos do cumprimento das metas que estão no plano estadual, depois de muita luta, porque esse plano estadual aqui de São Paulo, ele foi arrancado à força do governo do estado de São Paulo, que a galera não queria. Quer dizer, São Paulo, o último plano estadual de São Paulo é de 1968. De 68 até 2019.